Olá pessoal, aqui é a Bia e é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos, estar aqui fazendo parte desse projeto maravilhoso da Sandra Taralo e de toda a equipe, em comemoração ao aniversário da revista Executiva News. É uma honra e um prazer estar fazendo parte desse projeto que inspira pessoas, que ajuda e que contribui para o desenvolvimento da carreira de muitos profissionais, de muitos estudantes, enfim, de muitas pessoas que querem evoluir e crescer constantemente nessa jornada de aprendizagem. Bom, então para começar, eu vim falar um pouquinho sobre as habilidades do futuro para o mercado de trabalho. Mas antes, eu queria me apresentar. Eu sou a Bianca Rosário, eu sou idealizadora do projeto Manual da Secretária Executiva, do blog, um canal de dicas, insights para ajudar profissionais, não importa em que ramo seja, a desenvolver as suas carreiras, a se empoderar diante do mercado de trabalho, diante das mudanças do mercado, né? Diante das mudanças tecnológicas, enfim. Eu também sou idealizadora da Semana do Secretariado. Bem, eu tenho 25 anos de idade. Eu iniciei na profissão de secretariado executivo em 2010 e venho trilhando até hoje, né, as minhas habilidades de secretariado, combinada com várias outras habilidades de empreendedora, mentora, redatora, como professora, escritora, marketing de conteúdo, enfim, uma mescla de várias habilidades que eu venho adquirindo aí na minha jornada, né? Então eu gostaria de começar dizendo que você pode ser o que você quiser, o que você gosta, o que te faz feliz, qual é o seu propósito, né? Você pode ser, seja lá o que for, não se restringir a apenas uma habilidade, apenas um potencial da sua vida, da sua carreira. Eu gosto de dizer que eu sou um Frankenstein, que eu sou pedacinhos de várias habilidades que eu mais amo, né, e que juntos formam o meu propósito, que é ajudar pessoas, né, que é empoderar carreiras, empoderar indivíduos, né, fomentar essa vontade de crescer, essa vontade de aprender, né, essa vontade de mudar constantemente. Então, o meu propósito é trabalhar em 3 pilares: empreendedorismo, criatividade e desenvolvimento pessoal. É nessa intersecção desses 3 pilares que eu encontrei o meu propósito e que eu venho desenvolvendo todos os meus esforços, os meus trabalhos, né, a minha dedicação em prol a esses 3 pilares para ajudar vocês a deslancharem na carreira, na vida. E você que está aí iniciando uma carreira, né, iniciando a faculdade, os estudos, você deve ter em mente, né, ou as pessoas que já começaram, já iniciaram a carreira, já tinham em mente, né, que todo mundo coloca na nossa cabeça de que a gente precisa iniciar a faculdade, iniciar os estudos, depois começar a encaminhar currículo para procurar um estágio e enviar currículos para empresas multinacionais, obviamente, né? Porque são empresas grandes, né? Empresas reconhecidas mundialmente. E fazer carreira lá por 10, 20, 30 anos, né? Pelo menos esse era o plano de carreira de muitas pessoas de alguns anos atrás, né? Da época dos meus pais, por exemplo, dos anos 50, dos anos 60, do pessoal que nasceu naquela época. E ainda persiste esse pensamento. E é engraçado persistir esse mesmo desejo, né, esse mesmo pensamento depois de tantos anos. Então, eu queria começar dizendo que não, a vida não é só isso. Tem vários percalços, tem altos e baixos, e a gente tem que se adaptar a elas, né? Então, é a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Por que a gente vai precisar se moldar, ser tão líquidos, né? Se moldar tanto, né, a vários percursos, a vários obstáculos? Porque as mudanças estão cada vez mais evidentes, né? As mudanças estão cada vez mais acontecendo e cada vez mais rápido. E ao longo dessa palestra, dessa aula, eu vou estar mostrando alguns exemplos de mudanças reais que antes falava-se futuro, hoje esse futuro virou presente. Então é muito importante a gente estar sempre se moldando, né, se adaptando às novas realidades. Sendo flexível acima de tudo. A teoria de Darwin já falava naquela época e as espécies mais adaptáveis, mais flexíveis,
as novas realidades eram as que mais sobreviviam, as que mais tinham chance de sobreviver e viver aí por muitos anos. Então é a mesma coisa pra gente, né, pra nossa espécie. Resumindo, o mercado e a profissão mudaram. E é claro que não pode acontecer você ficar fora do mercado de trabalho. Por isso que a gente tem que parar e pensar como que a gente vai se adequar a essas novas tendências, a essas novas exigências, como que a gente pode dar o primeiro passo. E você deve estar aí se perguntando, tá, mas como que fica o mercado de trabalho? Bem, para responder essa pergunta, eu cheguei numa conclusão em meio a muitos estudos. E a conclusão de que as 3 habilidades do profissional do futuro para atender ao novo mercado são essas: habilidade intrapessoal, habilidade interpessoal e habilidade criativa. Eu vou te explicar agora o porquê dessas 3 habilidades serem tão imprescindíveis e fundamentais nessa era que vivemos hoje, nessa era de mudanças. Bem, para começar, você se lembra daquele teste de QI, coeficiente de inteligência? Esse teste foi elaborado por Lewis Madison em 1916 e ele é, por incrível que pareça, feito em alguns processos seletivos ainda hoje. Talvez você já tenha feito esse teste de QI em alguma seleção. Esse teste tem como objetivo avaliar o nível de capacidade em 3 inteligências: inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística verbal e a inteligência espaço-visual. Se você parar para pensar, essas são as 3 inteligências que as máquinas, os computadores, dominam infinitamente melhor que a gente, que nós humanos. Então esse teste não condiz mais com a nossa realidade, né? Com a realidade das máquinas, com a realidade da tecnologia. Então agora eu vou te mostrar 3 vídeos que vai exemplificar essa capacidade infinita que as máquinas têm nessas 3 inteligências. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. At Domino's headquarters in Ann Arbor, Michigan, we just kind of drape that over. Pizza is a serious business. Each and every employee knows how to make one. The dough is carefully kneaded. Looking pretty good. Right? Okay. Perfect. You're perfectly perfect. 1 or 2 more stretches. And the cheese is sprinkled like sugar. We're just going to kind of make it rain all over the pizza here. So it might surprise you that Domino's puts equal stock in pizza and technology. Got it. Unveiling its self-driving delivery car exclusively to today. I mean, look, to me, anything that holds pizza takes any automobile to kind of the next level. That next level tech beginning real-world testing today in Ann Arbor. We're really trying to figure out what the last 50 feet, because the vehicle doesn't show up and become a transformer and then walk up to your house and deliver you the pizza. That would be pretty cool. That's in the future. Domino's is trying to revolutionize a growing market. Last year, food delivery was a $13 billion business, and it's expected to grow to $39 billion by 2021. The futuristic concept of pizza delivery seems simple enough. Here we are at the University of Michigan on the grounds of their testing facility where Domino's and Ford have paired up to test out the driverless option. But this is what a customer will experience. Hi, your Domino's is here. Input the last 4 digits of your phone number. So once you're prompted, you just go with the last 4 digits of your telephone number, submit it. You got it. You got it. The Domino's HeatWave container is open. You can safely remove your order now. Once the window rolls down, you can access your order right here. And there you go. The car then knows it's been taken. Thanks for using Domino's self-driving delivery vehicle. And there you have it.
Talking to people all over the world in a different language is now possible with Skype Translator in updated Skype for Windows. First, select your contact. Send an instant message or start chatting straight away using the call and video call buttons. Or you can set up Skype Translator. Click the Settings button. Choose your contact's written language to see translations in the chat or from the spoken and written list to hear the translations on a call. Then check that the globe icon shows Skype Translator is on. Now you're all set to start chatting. Remember your headphones to ensure you have the most accurate translations possible. As you or your contact speaks, it will be translated in your headphones and the translations will appear on your screen. Hi, how are you? Remember to speak clearly and wait for the translation to appear. Hola, ¿cómo estás? Te tengo noticias. Francesca va a tener un bebé. I've got news for you. Francesca is going to have a baby. And that's all there is to it. Outro exemplo e estudo muito importante do mercado de trabalho foi o paper de Oxford, um estudo de 2010 que eles fizeram. Eles elencaram as 702 profissões mais suscetíveis à informatização nos próximos 20 anos, que tenham mais probabilidade de serem substituídas pelas máquinas, né? Pela inteligência artificial, pela capacidade cognitiva das máquinas, né? Que elas estão ficando cada vez mais inteligentes. Então, os fatores principais analisados e estudados nesse paper foram fatores que envolvem percepção, tato, sensibilidade, inteligências sociais e criativas. E você deve estar se perguntando, tá, legal, então será que a minha profissão está nesse meio aí das 702 profissões? Bom, se você quer saber se a sua profissão está nesse ranking, então baixa lá no meu blog, manualdasecretaria.com.br, tem um artigo especificamente sobre isso, falando sobre o futuro do trabalho, e lá tem um link para você baixar o paper de Oxford completo. Mas eu vou aqui já te dar de antemão um resumo, né, do primeiro lugar e do último lugar, e o lugar, obviamente, do secretariado executivo, onde que tá, em que posição que tá essa profissão. Começando pelo número 1, a profissão menos suscetível à informatização, ou seja, a profissão que muito pouco será provável de que a máquina vai substituir essa profissão um dia, é a de terapeuta recreativo. Sim, terapeuta recreativo. Por quê? Porque essa profissão tem como principal objetivo cuidar de pessoas, né? Desenvolver a capacidade humana, né? Desenvolver o lado humano das pessoas. Então, cuidar, auxiliar, tem alto nível de percepção das pessoas, né? Tem uma sensibilidade, um tato especial com as pessoas. A de número 702, a mais suscetível de todas à informatização nos próximos 20 anos, é a de telemarketing. Isso. Se você chutou aí, bem, você acertou. Acredito que não seja novidade para ninguém, né? O telemarketing tá ali simplesmente uma pessoa por trás de uma máquina, lendo scripts que a própria máquina dá para ela ler. É um processo muito padronizado, né? Segue uma lógica que a máquina já faz isso excelentemente bem. Então não tem o porquê dessa profissão continuar aí para sempre. E a de secretariado executivo, qual será a posição da nossa profissão? Bem, eu vi todas as profissões, fui indo uma por uma, porque são 702, então são muitas profissões. E eu encontrei como Executive Assistant, secretariado executivo em geral, né, auxiliar de administrativo, enfim, também tá tudo dentro, englobando todo esse pacote. A profissão de secretariado executivo está elencada na posição 490. Se você, mais uma vez, se você quiser ter acesso a esse paper, vai lá no blog, Manual da Secretária, que você tem acesso a esse documento completo. Outro exemplo, também muito importante, é a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma tecnologia que era futuro, muito futuro, e que hoje faz parte do nosso presente e também do nosso futuro. Então, essa é uma parte muito importante que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, o que a inteligência artificial está fazendo aí para mudar
tantas coisas. Então eu vou falar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Amélia é uma inteligência artificial. Ela é uma assistente executiva que foi criada com o objetivo simplesmente de tornar mais produtivo a vida dos seus colegas de trabalho. Ela foi programada para aumentar a efetividade dos processos dentro das empresas, garantindo a execução completa do começo ao fim e em alta escala. E ela fala também 40 línguas. Olha só que interessante. Então, se você ainda não entendeu muito bem o que é inteligência artificial, eu vou ler aqui o que significa. Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Então, enfim, é a capacidade de ser inteligente através das máquinas. Conseguiu captar? Então, legal. E falando sobre inteligência artificial, sabe outro exemplo que é muito mais presente no nosso cotidiano? O nosso smartphone. Você conhece a Siri, a Cortana, o Google Now, aquela assistente de voz que nos ajuda, que nos auxilia, que se a gente quiser, por exemplo, tirar um cochilo e acordar em 20 minutos, você só pede para Siri, para Cortana ou para o Google Now te acordar. Acorde-me em 20 minutos e ela vai programar automaticamente o horário para você acordar, o seu alarme, né? Assim como vai te dar um trajeto para algum lugar que você saia da sua empresa até a sua casa, da sua casa até a empresa, quanto tempo vai dar e qual é o melhor trajeto para você seguir. Ela vai te dar todo esse caminho, toda essa informação. Do clima, você acorda e fala, putz, que roupa que eu vou vestir hoje para ir trabalhar? Você aciona a Siri ou a Cortana ou o Google Now e pergunta qual a previsão do tempo para hoje, e ela te dá todas as previsões, todas as oscilações do dia, de temperatura. Da sua agenda, você acorda e fala, caramba, o que eu vou ter hoje? Sobre a sua agenda diária, você acorda querendo saber como vai ser o seu dia, né? Qual que é o plano do dia. A Siri, a Cortana, né? A assistente de voz vai te dar um resumo do dia, o que você vai ter nos próximos horários, né? Se você precisa se deslocar ou não, ela vai te avisar. Isso tudo é programável também. Você pode deixar de forma automática para ela te falar, ou você mesmo ir perguntando e ela te respondendo simultaneamente. Então, todas essas funções de organizar dados, compatibilizar horários, comparando com os seus hábitos, através da inteligência digital, já estão sendo automatizadas hoje em dia. Então, se a gente parar para pensar, tudo isso faz parte da vida, do cotidiano, das funções, das atividades do profissional de secretariado, não é verdade? Então, pare e pense um pouquinho comigo. Será, então, que vale a pena eu continuar fazendo o que eu sempre fiz há 10, 15, 20 anos, diante dessa realidade de evolução tecnológica, diante dessa avalanche tecnológica que a gente vive hoje em dia? Será que vale a pena? Será que eu estou sendo o diferencial da empresa? Será que eu estou agregando? Será que eu estou contribuindo com as necessidades, com os problemas que a empresa tem? Será que eu estou resolvendo o problema das empresas, do seu líder, da sua equipe, com as funções que você exerce hoje em dia? Mas também é muito importante lembrar que não é só a nossa profissão, a profissão de secretariado executivo, que está passando por essa mudança. Tem muitas outras profissões também. Todas as profissões passam por mudanças. Isso é natural e é necessário para a evolução. Assim como é necessário para a evolução da nossa espécie, certo? Então, para todas as profissões, esse recado vale. Quem não se reinventa corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho. Tá, Bianca, e o que podemos tirar de conclusão de tudo isso? Tá, antes da gente entrar na parte da conclusão, vamos voltar um pouquinho, alguns anos, para a gente entender as transições de era que a gente já passou. Vamos lá para a lousa que eu vou te explicar melhor. Bem, chegamos aqui na lousa, então vamos fazer um resuminho de todas as transições de era que a gente já passou. Então, voltando, né, em 1760. 1760 foi a era da manufatura, né? Foi a era dos artesãos, da produção manual. Essa era a forma de comercialização nessa época, em 1760. Depois, em 1820, se iniciou a era industrial.
a era da revolução industrial, das indústrias, das máquinas a vapor. Então tivemos uma transição dos produtos manufaturados para os produtos industrializados. Já em 1980, nós passamos para a era digital, a era da informação. Foi mais uma era de grandes descobrimentos, do descobrimento do microprocessador, da fibra ótica, do computador. Uma das maiores criações, que foi a internet, na época de 1980, que chegou aqui no Brasil em meados de 1997. E a partir desse momento, de 1980 para 2015, nós passamos para a era pós-digital. Então, o que foi essa era pós-digital? Eu gosto de simplificar que foi a onipresença da tecnologia. O analógico passou para digital, então foi essa experiência híbrida, né, do analógico para o digital. E estamos num processo de transição da era pós-digital para a era de inteligência artificial. Inteligência artificial, então, relembrando, é a onipresença de cérebros artificiais. A onipresença das automações, é esse casamento entre o digital, as máquinas, os robôs e os humanos. Bom, então você percebe que nós não vivemos mais em uma era de mudanças, e sim em uma mudança de era? Isso é muito grande, isso é muito importante nós entendermos aqui, beleza? Mas calma, eu não tô falando que os robôs, que as máquinas, que o digital vai dominar a nossa vida e nós vamos virar reféns, né? Vai dominar tudo e a gente vai ficar à mercê. Não. Por isso que agora eu venho na conclusão. Na conclusão de que as 3 habilidades do futuro dos profissionais serão imprescindíveis e fundamentais para essa nova jornada que nós estamos entrando agora. As 3 habilidades, que é a habilidade criativa, a habilidade do relacionamento intrapessoal e a habilidade do relacionamento interpessoal. Porque essas são as 3 únicas habilidades que nos tornam cada vez mais humanos, né? É ser humano, de verdade, que as máquinas nunca, jamais poderão nos substituir nessas 3 habilidades. Vou te explicar agora cada habilidade, o porquê delas. Bem, a habilidade do relacionamento intrapessoal é a habilidade, é a arte de se conhecer, é a arte do autoconhecimento, é a arte de se entender, de se auto-observar, é a arte de descobrir o seu propósito, o que faz você tomar decisões, as suas escolhas, os seus comportamentos, as suas emoções. É entender o que te move, né? Quais são as suas crenças, os seus valores, os seus bloqueios que te impedem de avançar, de dar o primeiro passo, de você entender como você se torna resiliente em meio às situações adversas do dia a dia. É aquela velha história do chá, lembra? O chá que é constituído pelo conhecimento, habilidades e atitude, que é o conhecimento, né, do saber, a habilidade de saber fazer e a atitude de querer fazer. Já o relacionamento interpessoal é o relacionamento que a gente tem com as pessoas, com o próximo, né? São as conexões que nós fazemos. É a empatia que a gente exerce para entender a cabeça, o mindset, o universo, o comportamento dos outros. Aqui o que prevalece é a arte da escutatória, né? Então é você saber ouvir, mais ouvir do que falar. Então, é você entender, compreender de fato as necessidades, os problemas dos outros. É você ter essa sinergia construtiva, né? Você conseguir ter essa troca de experiência e aceitar, acima de tudo, as diferenças. Uma dica ótima de livro de leitura para esse tema é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Vale muito a pena, é leitura obrigatória. Então, para concluir esse pedaço aqui, então imagina você entrando mesmo no universo do outro, você vestindo as mesmas roupas que o outro usa, você vestindo o mesmo calçado que o outro usa, você tendo todas essas percepções físicas que o outro tem. Primeiramente, você vai se sentir bem desconfortável, né? Porque a roupa não vai ser a mesma que a sua, o número do sapato não vai ser o mesmo que o seu, então vai ser bem desconfortável, mas é isso que a gente precisa exercitar diariamente. É a gente, de fato, compreender profundamente as necessidades, o mindset, os problemas das outras pessoas, porque só assim a gente vai conseguir ajudar, só assim a gente vai conseguir contribuir e atender
de uma forma cada vez melhor essas exigências, esses problemas das outras pessoas. E a habilidade criativa, que é, acima de tudo, ter a habilidade de resolver problemas. O que é criatividade? Criatividade é você resolver problemas de maneira diferente, né? De maneira que não seja o casual, de maneira que não seja a primeira resposta que vier na telha. É a capacidade de resolver problemas de maneiras diferentes, de maneiras cada vez melhores. Então, num mundo, numa realidade que a gente vive de mudanças cada vez maiores, os problemas são diferentes, acabam ocasionando problemas diferentes, não vai ser os mesmos problemas de antes. Então, as soluções para esses problemas não servem mais, entendeu? Então precisa ser uma solução diferente para problemas diferentes. É lógico assim. A gente também pode definir a criatividade como uma combinatividade. Muitas pessoas têm o mito do dom, né? Pensam que pessoas nascem criativas e criatividade é uma habilidade que é um talento que a pessoa já nasce com ela, que só artista tem, né? Enfim, todo mundo nasce com a mesma habilidade criativa. Uns trabalham mais, se esforçam mais nessa habilidade e outros menos. Então é isso que difere uma pessoa ser mais criativa que outra. Então a criatividade é combinar coisas, é pegar uma coisa já existente com outra coisa já existente e combinar, e você vai criar uma coisa nova. Mas para conseguir combinar, não é tão simples assim. Você precisa ter um repertório de vida, ou seja, um repertório de experiências. Quanto mais diverso for essas experiências, mais rica, uma bagagem mais rica você vai ter para conseguir combinar isso tudo no final das contas. Então, uma das habilidades mais importantes que as empresas, que o mercado de trabalho estão exigindo dos profissionais é a criatividade. Porque as empresas todo dia têm um desafio novo a ser enfrentado, um problema novo a ser solucionado, e as empresas precisam de pessoas que ajudem, contribuam com a solução desses problemas, com soluções novas. E falando sobre essa diversidade de conhecimento, de experiências, é muito importante ressaltar também que nós não podemos nos aprofundar apenas nos conhecimentos específicos. Ou seja, eu estou cursando o secretariado executivo e vou me especializar nisso, né? Vou ser especialista em assessoria executiva, enfim. Você pode, sim, né, ser especialista no assunto, mas não apenas isso. Você também tem que investir no seu conhecimento generalista, né? Então, nos conhecimentos gerais, porque é isso que vai te trazer de inputs, de novas ideias, de novos insights para você poder ser de fato criativo. Então, se você ficar apenas na bolha específica, vai ser muito difícil você inovar diante das mudanças que vem acontecendo hoje em dia e que vão vir a acontecer. Então, a gente fala mais sobre como ser um canivete suíço e não mais uma tesoura. Né? Uma tesoura é especializada para cortar papel. Já o canivete suíço, como a Rafa Capai é uma grande referência em empreendedorismo criativo, né? Ela dá o nome canivete suíço, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que tem múltiplas habilidades, múltiplos potenciais. Então, falando sobre essa diversidade de conhecimentos, de experiências, de repertório, eu te convido novamente para a gente voltar um pouquinho no nosso contexto histórico. Se você voltar e ler sobre os grandes filósofos, os grandes cientistas da época, os grandes artistas, né? As maiores personalidades que fizeram história, se você pesquisar sobre a história deles, ninguém era monohabilidoso. Ninguém tinha apenas um único talento, uma única habilidade, um único potencial. Pelo contrário, eles eram multipotenciais. Se a gente pegar o próprio homem das cavernas, né? Ele era multipotencial. Ele tinha que saber caçar, ele tinha que saber correr, ele tinha que saber se esconder, ele tinha que saber como se abrigar à noite, né? Ele tinha que, enfim, eram vários desafios, vários obstáculos que ele teve que aprender, né? Então ele era, assim, um profissional multi-habilidoso, multipotencial. Então, todos nós nascemos multipotenciais, todos nós nascemos criativos, né? O problema é que algumas crenças, alguns valores da sociedade vão colocando tijolos, vão escondendo a nossa obra de arte, né? Que nós já nascemos com ela, naturalmente com ela, só que com o tempo todas essas interações, influências vão
colocando essa barreira à frente, né? Então, sabendo disso, o nosso maior desafio a partir de agora é fazer com que isso não nos impeça, né? Observar muito bem e fazer com que não nos bloqueie, não nos impeça a atingir o nosso melhor, a ter e conquistar todas as habilidades que queremos. E podemos dizer que essas grandes personalidades eram polímatas. E você pode ser um polímata também. Polímatas são pessoas que aprendem muito, cujo repertório atinge um número muito extenso de áreas de estudos e conhecimentos diferentes. Como Leon Batista já dizia, em 1400, um homem pode fazer todas as coisas que quiser. Então, pensa que você não nasceu para fazer apenas uma função na sua vida, que você não nasceu prego para preencher apenas uma função específica e um local de trabalho. Antes isso era o objetivo, isso era a exigência do mercado de trabalho, mas hoje isso não funciona mais. As demandas são diferentes, os problemas são diferentes, a demanda tecnológica mudou e você precisa estar preparado também para essas mudanças e essas novas exigências. Há estudos também que diz que o futuro pertence aos multipotenciais, aos criativos. Por quê? Porque o mundo está ficando cada vez mais complexo, as demandas estão ficando cada vez mais complexas, o futuro será necessário pessoas multidisciplinares. Adaptabilidade, rapidez, flexibilidade, de aprendizado, aquela pessoa que não tem medo do novo, pelo contrário, que consegue se adaptar e viver em diferentes contextos. Então, em outras palavras, o multipotencial criativo é a resposta do novo mundo que está nascendo. E uma frase para finalizar esse pensamento: Napoleão Hill já dizia que o que a mente conceber e acreditar pode ser alcançada. Então, para finalizar essa aula, essa palestra, algumas dicas. Veja a mudança e a tecnologia como uma aliada e não como uma vilã. Essa é só uma pontinha do iceberg que tem um universo novo ali para você entrar e aprender muito e usar tudo isso de forma que potencialize ainda mais o seu trabalho, o seu novo trabalho daqui para frente, os seus novos trabalhos daqui para frente. E outra dica para você começar é não aceitar a primeira resposta como certa. Sair da zona de conforto e estar aberto ao novo é o que vai te proporcionar os primeiros frutos dos seus trabalhos, nessa realidade instável que a gente vive hoje em dia. Bem, eu espero que vocês tenham aprendido muito, tirado muitos insights daqui e que essa aula seja apenas uma sementinha para você plantar na sua carreira, nas suas carreiras, quantas carreiras você quiser trilhar a partir de agora. E que de uma coisa eu tenho certeza: você saber plantar ela direitinho, saber regar ela com carinho e saber se dedicar, se esforçar para essa semente que podemos chamar de sonho crescer e prosperar cada vez mais, só depende de você, só depende da sua atitude. E eu queria finalizar dando essa dica também desse livro, o livro dos Ressignificados. É um livro muito interessante, criativo, e que o Aka poeta, João Doerderin, ele é um poeta que ressignificou várias palavras, e eu queria até compartilhar com vocês essa do sonho. O sonho é a semente mais querida do jardim da nossa vida e a mais difícil de fazer florescer. Tem que regar ela todo dia, com muita dedicação, com muita vontade. Tem que adubar e proteger da secura do desânimo. É a nossa parte mais sincera, é quando a gente deixa de lado todos os mas, todas as desculpas, e diz o que realmente quer e é. A gente pode ter mais de um, não tem problema. O problema é desistir. Então, encontre o que te mova, encontre o seu propósito e se jogue nela com muita dedicação, com muito esforço, com muito amor, porque com esses ingredientes tudo flui naturalmente. Sucesso em suas escolhas e agradeço pela sua companhia aqui comigo hoje. Um beijo e um abraço e até mais!